Se você era uma criança medrosa, tem grande chance de hoje você ser um adulto ou uma adulta com ansiedade. E o mais doido de tudo isso é que eu sempre fui uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo. E eu também sabia que eu era ansiosa, porque todo mundo me dizia. E aí, cara, naquela época eu achava que ansiedade significava ficar batendo o pezinho na mesa e que o fato de que eu tinha dificuldade pra dormir e que eu tinha medo de tudo não tinha nada a ver com nada disso. Mas foi incrível e mudou minha vida quando eu descobri o quanto a ansiedade e o medo estão relacionados, né? Esse medo que a gente tem antes de dormir e isso de ser uma criança medrosa, eu descobri que na verdade não é medo. Um amigo meu que é psicólogo me contou que na verdade o medo, ele só existe quando a gente está diante de uma situação real e que todo medo que é diante de uma situação que não aconteceu, na verdade é preocupação. É a gente antecipando uma situação horrível que não aconteceu e se projetando naquele momento. E aí a gente sente o que o nosso corpo sentiria se aquele momento fosse real, que é o medo. Mas como não é medo, é preocupação, é ansiedade. Então eu tô, explodindo essa cabeça agora, porque toda vez que você achava que você era uma criança medrosa, porque você tava indo dormir à noite com medo, na verdade aquilo não era medo, aquilo já era preocupação, já era ansiedade. E o mais louco de tudo isso é que eu achava que aquilo era medo e que não era problema e eu só era uma criança medrosa, tava tudo bem. E a minha mãe me levou em psicólogo, eu tive muita sorte da minha mãe ver que eu precisava de ajuda, mas mesmo assim eu não dava valor porque eu chegava na psicóloga e não era legal, não funcionava, não batia, eu não conseguia conversar e aos poucos eu ia ignorando e eu parava de exigir que o tratamento do terapeuta, da psicóloga, me desse resultado. E o que foi acontecendo aos poucos foi que esses medos, eles foram passando sozinhos e se transformando em preocupações menos bobas ou menos, de criança e se tornando preocupações da vida adulta. E cada vez mais eu virei só uma pessoa muito preocupada com o futuro, que pensa muito no futuro e menos lá aquela criança medrosa. E eu conseguia levar a vida, tava tudo bem, até que eu perdi minha tia pro câncer em 2018. E esse foi a gota d'água. E aí eu parei de ser aquela pessoa que era uma criança medrosa e que agora tinha superado os medos e só era preocupada com o futuro, para realmente ter uma ansiedade doentia, a ponto de que eu comecei a ter crises de ansiedade, mas eu também ignorava. E foi um erro enorme que eu cometi, não sei se você está cometendo esse erro agora, de ignorar suas crises de ansiedade, mas eu ignorei. Veio uma, veio duas, veio três. Eu não troquei de psicóloga, eu não falava tanto com ela sobre a crise, não mudava. Veio a quarta, veio a quinta, até que eu comecei a ter ataque de pânico. E aí, eu não sabia na época que era um ataque de pânico, mas eu tive uma crise de ansiedade muito mais intensa, né? Na minha cabeça foi a intensidade que mudou. E eu achava que eu ia morrer, eu fui parar no hospital, foi uma coisa doida para no hospital me darem ali um calmante e falarem que o que eu tava que eu tinha era ansiedade, aquilo era um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. E foi aí que realmente foi a gota d'água mesmo pra mim e eu comecei a entender o quanto medo, na verdade, era importante que eu tratasse. E aí eu comecei a procurar ajuda profissional